Olá, boa noite. Vou iniciar aqui a resolução da AP2 de métodos quantitativos 1, que foi aplicada em 2023-2. Compartilhar aqui a tela. Beleza? Então, conforme eu falei, essa daqui é a AP2 de 2023-2, né, que é uma prova que vem com algumas questões diferentes. Nessa avaliação, o professor colocou algumas fórmulas que vão ser usadas, tá? A gente vai observar que tem fórmulas na prova que nós vamos precisar, mas que não estão aqui, ok? E essa questão 1 também, ela repetiu em outras provas, só que um pouquinho diferente. Vamos lá que eu vou ler e já vou começar a resolução. Ela está valendo 1,5 ponto aqui nessa avaliação, tá? Com o intuito de controlar a qualidade de sua produção e a redução dos custos de produção de uma determinada empresa, uma determinada empresa realizou uma investigação do número de peças defeituosas em um dia de produção em suas 100 unidades fabril. Os dados coletados foram apresentados numa tabela abaixo. Aí tem a tabela de classes aqui, né? A interpretação que podemos estabelecer a partir da tabela é que 10 fábricas tiveram de 50 a 58 peças defeituosas, então está falando aqui da primeira classe. Não um problema aqui no compartilhamento. Bom, tinha dado algum problema aqui, acho que na conexão da internet. Voltei aqui, acho que está gravando. Então vamos dar continuidade aqui. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso. Infelizmente só vou poder ficar escutando aí porque eu estou sem condições de... Estou na rua, mas estou tentando fazer um esforço aí para assimilar um pouco aí também, que eu estou meio perdido nessa matéria aí. Tranquilo, boa noite. Tá gravando, tá? Só para avisar. E tinha dado problema aqui na minha internet também, aí eu também instável. Mas eu estou começando agora a resolução da primeira questão. Vamos lá então. Então, nessa questão aqui, ele está pedindo a resolução da mediana. Deixa eu marcar aqui. Ó, calcule a mediana, a variância populacional e o coeficiente de assimetria de Pearson. Então, ele pede três coisas, essa questão vale 1,5 ponto. Tá? E o detalhe é que ele não informou aqui a fórmula da mediana. Ok? Vamos começar a resolução aqui. Pela mediana.
mediana. Ela é... Caiu aqui o compartilhamento, de novo. Acho que é por causa da internet. Puxa vida. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Voltou, vamos lá. Então, mediana é MD, né, que é a abreviação, ela é igual ao limite inferior da classe mediana, a gente já vai descobrir qual que é, mais o H da classe, amplitude da classe, abre parênteses, N sobre 2, que eu chamo de elemento mediano, menos a frequência acumulada anterior, isso aqui está lá na fórmula de separatrizes, tá? Dividido por frequência da classe mediana. Então, vamos entender cada um desses termos aqui da fórmula da mediana. A primeira coisa que a gente precisa observar para calcular a mediana é identificar qual é a classe, né? Para identificar a classe, a gente precisa descobrir quem é o N sobre 2, que eu chamo de elemento mediano, tá? Então, deixa eu só mudar a cor aqui. O elemento mediano, ele é N sobre 2, para a gente descobrir qual é a posição da mediana, tá? O N aqui é 100, tá? A quantidade de elementos. 100 dividido por 2, isso é igual a 50. Esse camarada aqui, 50, a gente vai descobrir, não é a mediana, tá? A gente vai descobrir onde é que ele está lá na frequência acumulada, na coluna da frequência acumulada aqui. A terceira coluna da nossa distribuição de classes. Então, a gente observa que o 50 está aqui, ó. Então, essa aqui é a classe mediana. Vou marcar ela aqui. É aqui que a gente vai tirar os valores para calcular a mediana, certo? Bom, então o nosso limite inferior é 66. O H da classe é a diferença, né, entre o limite 74 menos 66, né, que é 8. A frequência acumulada anterior, que a gente vai precisar também, é esse camaradinho aqui, ó, o 25, quanto que está antes anteriormente, né, a classe mediana, e a frequência absoluta, né, da mediana, que é esse carinha aqui embaixo, né, F minúsculo, é exatamente a quantidade de fábricas que tem entre 66 e 74 peças defeituosas, ou seja, 25. Esse valor aqui. Muito tranquilo, só substituir os valores, tá, e fazer a conta. Vamos lá. Então, a mediana, né, vamos substituir logo os valores aqui. Mediana é igual. Limite inferior da classe. A gente viu que é, deixa eu voltar lá em cima rapidão, 66. Então, 66 mais o H. O H, como eu falei, é a diferença, né, entre o limite superior e inferior, é 8. 74 menos 66. Esse H multiplica o N sobre 2, que a gente calculou ali, o 50, menos a frequência acumulada anterior, 25, dividido pela frequência da classe mediana, que também é 25. Aqui já dá para resolver com a calculadora, mas a gente vai simplificar um pouquinho os cálculos aqui antes de colocar na calculadora, tá? Se nesse momento já jogar na calculadora, já vai ter um resultado e provavelmente o professor vai considerar, tá? Eu vou simplificar um pouco as contas aqui.
Ou seja, 66 não pode somar, tá? 66 com 8 ali ainda. Tem que tomar esse cuidado, porque o 8 está multiplicando o resultado daquela fração ali, né? Quanto que é 50 menos 25? Exatamente 25. Então, resolveu o parênteses sobre 25. 25 sobre 25, a gente sabe que é 1, né? Então dá para cortar aqui, né? 1. Eu vou ficar com 66 mais 8 vezes 1. Ou seja, 66 mais 8. Portanto, né? De onde se conclui que esses 3 pontinhos aí significa isso, né? Portanto, a mediana é igual a 66 mais 8, 74. Falei 74, que 74. Beleza? Então essa aí já é a nossa primeira parte do exercício, já está resolvida. Ok. Também pede para calcular a variância. A fórmula da variância está aqui, a variância populacional, tá? Xi, né? Menos a média ao quadrado, vezes a frequência, dividido pelo somatório da frequência. O somatório da frequência que na verdade é o N, tá? Então vamos lá, calcular a variância. Nesse caso ele deu a fórmula, facilitou a nossa vida. Deixa eu adicionar uma. Variância. Parou o compartilhamento de novo aqui. Espero que esteja dando certo. Então, continuando aqui, né? A variância é igual. Qual a fórmula da variância? Variância populacional, tá? Importante destacar isso. Quando eu vi essa questão a primeira vez, eu até imaginei que era a variância amostral. Mas aí o professor, nessa avaliação, ele pediu a variância populacional. Vamos calcular como populacional. Para mim, essas 100 fábricas representam uma amostra, né? Que é de um dia aí de produção, né? Ó, investigação de peças defeituosas em um dia de produção de suas 100 unidades fabris. Mas eu acho que está considerando que as 100 unidades, enfim, é toda a população de fábricas na empresa. Que seja, né? Então, qual que é a fórmula da variância populacional? O símbolo para variância populacional é o sigma minúsculo, né? Que parece um 6 assim, tá? Ao quadrado. É como se fosse um número 6, mas não é um 6 não, tá? Essa bolinha é um pouquinho mais... Deixa eu tentar melhorar ela aqui. É um pouquinho mais redonda, e essa perninha que pega por cima, ela é bem pequenininha. Enfim, é mais ou menos isso aí. Muito sem habilidade com... Bom, é mais ou menos isso. Não é 6 não, tá? É sigma minúsculo. Sigma ao quadrado, que é a variância, é igual somatório do xi, cada dado, no caso, menos a média, vezes a frequência, sobre N. Lá na fórmula lá em cima, o professor colocou somatório de FI. Aqui, ó. Somatório de FI. Mas somatório de FI é exatamente a frequência, tá? É o N, quer dizer. Aqui, ó. Somatório de FI igual a 100, então é o nosso N. Se fosse variância amostral, a diferença seria que seria S ao quadrado, não sigma, tá? E aqui seria N menos 1. Só essa diferença. Então, bem tranquilo calcular a variância, porque o somatório de... Ah, tá. Estou faltando um negócio aqui na fórmula. Tá? Esse aqui é o quadrado. Beleza?
somatório de xi menos média ao quadrado. Xi menos média são os desvios médios, tá? Ou seja, quanto que cada valor desvia em torno da média. Vezes o FI dividido por N. Esse somatório já está feito aqui, tá? É 13.247,86. Aqui, ó, somatório de xi menos média ao quadrado. E vezes FI. Então, aqui só substituir esse valor, 13.247,36, aqui, ó, dividido por 100. Muito fácil, né? Então, basta substituir os valores constantes na tabela, né? Na tabela de distribuição de frequência. E se não tivesse feito, aí a gente teria que calcular ali. Daria um pouco mais de trabalho, beleza? Então, a variância vai ser igual a 13.247,36 dividido por 100. Tá? Joga esse valor na calculadora. 13.247,36 dividido por 100. 132,473. Na verdade, só dá com a vírgula aqui, né? Dois casos, muito tranquilo. Vou colocar um portanto aqui, né? Portanto, variância é igual a 132,473. Poderia arredondar aqui para duas casas decimais, né? 132,47, mas também não é obrigatório. Deixa assim. Sem arredondar. Beleza? Está aí feito a variância. Próxima etapa, ele pede para calcular a assimetria de Pearson. Tá? Vamos lá. A assimetria de Pearson, ele coloca aqui, ó, o coeficiente de variação de Pearson. Isso aqui não é assimetria, tá? A assimetria é um pouquinho diferente de forma. Esse CV aqui, ó, igual a S sobre x barra vezes 100, esse aqui é o coeficiente de variação percentual, não é coeficiente de assimetria. Vamos calcular o coeficiente de assimetria. Coeficiente de assimetria. Nossa, minha letra está péssima. Assimetria de Pearson. Bom, a fórmula do coeficiente de assimetria de Pearson é AS, né? Igual 3 vezes média menos mediana dividido pelo desvio padrão.
padrão. Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Bom, então aqui o desvio padrão. Isso aqui não é 6, tá? Deixa eu só botar uma observação aqui. Esse aqui é a letra sigma minúscula. Padrão é a letra sigma. Letra sigma minúscula. Não custa nada, né? Colocar a observação aqui. O sigma maiúsculo é aquele do somatório, né? Que parece um M deitado. O sigma maiúsculo é aquele parece um M deitado. Esse sigma minúsculo parece um 6, tá? Um pouquinho diferente. Não está exatamente assim, mas enfim, deu para entender. Bom, nesse caso aqui, o que falta para a gente calcular? Falta a média. Deixa eu ver se tem a média. Ela não tem a média na tabela, tá? Mas a gente tem o seguinte, somatório de xi vezes fi, que é 7.408. A média para dados agrupados, então falta de calcular a média, né? Vamos lá. Falta a média e o próprio desvio padrão. Então, cálculo da média. A mediana a gente já calculou, né? Cálculo da média. X barra é igual somatório, aqui o sigma maiúsculo, ó, somatório do xi vezes fi dividido por n. Ou seja, a média, nesse caso, é 7.408 dividido por 100. Ou seja, 74,08. Tá? Essa é a média. E o desvio padrão. Desvio padrão. Ele é a raiz quadrada, né, o sigma. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Isto é, raiz de 132,47 3.000. Vou colocar esse valor na calculadora. Raiz dá 11,51, tá? Nosso desvio padrão é igual a 11,51, que já fiz uma aproximação aqui para duas casas decimais. Então, a simetria, né, substituindo esses valores aqui. A mediana a gente já tem, né, está lá em cima, 74. Bom, vamos substituir os valores da forma, tá? A simetria é igual a 3 vezes a média, 74,08, menos a mediana, que é 74, sobre desvio padrão, que é 11,51. Ou seja,
74,08 menos 74 dá 0,8. 3 vezes isso dá 2,4. Resolvi o parênteses primeiro, depois multiplico por 3, tá bom, gente? 11,51. Ou seja, 2,4 dividido pelo desvio padrão. Dá 0,209, tá? Portanto, a simetria é igual a 0, é sempre um número bem pequeno, tá? 0,2085, vou colocar aqui. Poderia arredondar aqui para 2,09, mas deixa assim. Tem mais valores na calculadora. Então, aí a simetria. A terceira parte do exercício 1. Está calculado. Tranquilo? Só uma observação aqui. Na avaliação 2024, 2024 1 e 2 e 2025, ele pediu a simetria de quartil, tá? Coeficiente quartil de assimetria, tá? Então, obedece aqui. O coeficiente quartil da simetria ele é diferente desses, tá? Que foi pedido na outra forma. Deixa eu botar como observação aqui. Observação. Nas outras APs. Foi solicitado um coeficiente quartil de assimetria. Ele é um pouco diferente desse, tá? O coeficiente quartil de assimetria, a fórmula é assim, ó. AS igual quartil 3 quartil 1. Se eu não me engano, é menos 2 vezes a mediana, depois eu vou confirmar, tá? Sobre quartil 3 menos quartil 1. Eu não tenho certeza dessa fórmula não, tá, gente? Isso aqui, eu já estudo estatística há bastante tempo e não conhecia essa fórmula, sinceramente, tá, pessoal? Mas um dos livros que o professor indicou tem essa fórmula. Eu pesquisei lá e aí eu calculei. Naquele PDF que eu coloquei lá no grupo, tem um cálculo dessa questão por esse coeficiente. O resultado vai dar diferente, tá? Só uma observação nessa, você observa que ele colocou aqui coeficiente de assimetria de Pearson, que é esse camaradinho aqui. É esse aqui, tá? Que é mais tranquilinho de calcular. Beleza? Vamos lá para a questão 2, então. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá, pessoal? Observação, alguma coisa que eu estou deixando passar batido aí. Fique à vontade. Chegou agora. Ó, essa questão 2. Um inspetor de vinhos inspeciona garrafas do produto, aceitando ou rejeitando cada garrafa.
Inspecionadas 10 garrafas, de quantas maneiras pode ocorrer? Pode ocorrer quando uma é aceita. Sugestão: a única característica distintiva é aceitação ou rejeição. Bom, apesar dele colocar aqui aceitação ou rejeição, isso aqui eu não sei se ajuda, essa sugestão aqui. Sinceramente, eu não vejo em que ela ajuda não, mas tudo bem. Enfim, não é de probabilidade essa questão. Vamos lá. Um inspetor de vinhos inspeciona garrafas do produto aceitando ou rejeitando cada garrafa. Inspecionadas 10 garrafas, de quantas maneiras pode ocorrer quando uma é aceita? Tá. De quantas maneiras? De quantas maneiras tem a ver com quantificação. Quantificação é a parte de análise combinatória. Não tem... vamos dizer assim, ordem nessa escolha, tá? Não tem uma ordem, não importa. Então, essa quantificação aqui é feita com combinações, beleza, pessoal? Então, aqui basta calcular combinação, vou colocar aqui resolução, combinação de N, P, A, P. Essa fórmula também foi colocada na prova, tá? Vou mostrar para vocês assim. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vou resolver essa, vou dar uma pausa na gravação para o vídeo não ficar muito longo, tá? No caso aqui tem 10 garrafas no total, nosso N, tá? N igual a 10. E o P, que é quantos ele está interessado em escolher, é 1, tá? Então, combinação de 10, 1 a 1. Combinação de 10 garrafas tomadas uma a uma. Isto é, 10 fatorial sobre 1 fatorial vezes 10 menos 1 fatorial, 9 fatorial. Isso é 10 vezes 9 fatorial sobre 1 fatorial é 1 mesmo, vezes 9 fatorial. A gente desenvolve o fatorial do N aqui até chegar no fatorial de baixo, tá? Aqui já chegou, então vai ocorrer o cancelamento aqui, tá? 9 fatorial cancela com 9 fatorial. Então, 10 dividido por 1 igual a 10, tá? 10 maneiras distintas de fazer essa escolha. De quantas maneiras ele pode escolher uma garrafa tendo 10 garrafas disponíveis? De 10 maneiras, beleza? Essa aí foi bem fácil, né? Então, vou dar uma pausa aqui na gravação. Deixa eu continuar a gravação aqui. Questão 3. Todos abordam? Bom, questão 3 então, pessoal. A polícia planeja impor limites de velocidade durante a hora do rush matinal, em 4 rotas diferentes para a cidade. As armadilhas nas rotas A, B, C e D são operadas 40, 30, 20 e 30% do tempo, respectivamente. Paulo sempre acelera para o trabalho e tem probabilidade de 0,2, 0,1, 0,5 e 0,2 de usar essas rotas. Aqui provavelmente é respectivamente. Qual a probabilidade de ele conseguir uma multa em qualquer manhã, não é uma manhã qualquer, né? Bom, aqui é uma questão direta, né? Ele pede para calcular a probabilidade. E nesse caso aqui, pessoal, é uma probabilidade que a gente chama de probabilidade total.
Mas antes de a gente calcular exatamente a probabilidade, a primeira dessas provas todas é a primeira questão desse tipo que eu vejo. Tá? Vamos lá. A gente pode construir aqui uma tabela, pensar uma forma de organizar isso aqui, tá? Apesar que tá bem de boa, né? A, B, C, D são as rotas e as probabilidades de cada rota, tá? Ó, rotas A, B, C, D. Aí cada rota tem a armadilha, deve ser radares, né? Vou chamar de armadilha, né? Armadilhas. Isso aqui é ótimo. E a gente vai colocar uma outra coluna com as probabilidades das rotas. Do Paulo, né, pegar essas rotas. Então, a armadilha A tem probabilidade de 40% de ter lá o radar, né? A outra é 30%, 20% na rota C e 30%. Isso aqui é o tempo que as armadilhas ficam lá nos radares. E a probabilidade do Paulo seguir pela rota A é de 0,2. De seguir pela rota B é 0,1. De seguir pela rota C, 0,5. É a rota mais provável. E de seguir pela rota D, 0,2. Show? Vou chamar uma folha aqui. Tá. Então, a resolução é bem tranquilo, tá, pessoal? Cálculo, né, da chamada probabilidade total. Probabilidade total. Deixa eu começar um colega aqui. A probabilidade total, ela é a gente vai ponderar essas porcentagens das armadilhas com as respectivas probabilidades. Ou seja, ponderar, a gente vai multiplicar, né, a probabilidade ali pela rota A com o tempo da armadilha da rota A probabilidade B, a probabilidade C, a probabilidade D. Vou fazer um produto aqui e somar, tá bom? Em outras palavras, né? Basta calcular o somatório das probabilidades. Beleza? Então, probabilidade. Vou chamar de probabilidade. Qual que é o. Probabilidade de uma multa, tá? Probabilidade de multa em qualquer manhã. Então, probabilidade de multa. Bom, se ele for pelo caminho A, é a probabilidade dele ir pelo caminho A, tá?
vezes a probabilidade da rota A. Mais probabilidade dele ir pelo caminho B, tá? Vezes probabilidade da B. Mais probabilidade C vezes probabilidade rota C, mais probabilidade D vezes probabilidade rota D. Viu? Essas porcentagens aqui, elas são probabilidades também, tá? Esses tempos aqui, a gente vai colocar em termos de unidade, né? 0,4, 0,3 e tudo mais. Aqui, antes disso, eu vou colocar como porcentagem para poder não ficar confuso, tá? Então, a probabilidade de multa, substituindo ali os valores, é igual. Probabilidade da armadilha na linha A, 40% vezes 0,2. Então, vamos colocar aqui. 40% vezes 0,2 mais probabilidade de B, 30 vezes 0,1 mais em C, 20 vezes 0,5, 20% vezes 0,5 mais 30% vezes 0,2. Então, aqui é 0,4 vezes 0,2 mais 0,3, né, que é 30%, vezes 0,1 mais 0,2 vezes 0,5 mais 0,3 A qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá? Tá bom, tá Tá tranquilo. gravando? 0,2, então, 0,3 vezes 0,2, tá? Aqui colocando direto esses valores aqui na calculadora, vou fazer aqui rapidão, 0,4 vezes 0,2, você até colocar aqui, né, os valores separados, depois a gente soma, aqui vai dar 0,08, né, 4 vezes 2, 8, mais 0,03, né, que é 0,3 vezes 0,1, 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1, se não me engano, 0,1, e 0,3 vezes 0,2, 0,06. 0,27. Total 0,27, exatamente. Então, a probabilidade de multa, 27%. a probabilidade de multa em qualquer dia é 27%. Você explicando fica muito fácil. De boa. Isso aqui é bem tranquilo, sabe? Fica muito fácil, nossa. Essa probabilidade aqui ela é fácil, essa questão. Essa 2 a 3 aqui não é boa. Essa 4 eu já resolvi ela em algum momento. Ela é questão repetida, vou colocar ela aqui, ó.
Ela já caiu numa das provas. Vamos ver se a gente resolve ela aqui. A Companhia Inventiva S.A. estuda a possibilidade de reformar ou construir uma nova instalação de serviço. Sabe-se que a reforma da instalação já existente permitiria um ganho certo de 100 mil dinheiros aí, né? O resultado decorrente da aquisição de uma nova instalação depende das condições macroeconômicas de seu mercado. Condições favoráveis têm probabilidade de ocorrência de 70% e indicam ganhos iguais a 200 mil. Condições macroeconômicas desfavoráveis, com probabilidade de ocorrência de 30%, indicam uma perda igual a 150 mil. A melhor decisão para a companhia inventiva é... Então, como que a gente resolve essa questão aqui, né? Tem dois cenários, a gente precisa comparar os dois cenários, tá? E cada cenário vai depender da decisão da empresa de reformar a instalação já existente, vamos considerar isso como cenário 1, e esse cenário 1 dá um ganho certo de 100 mil. Ou então ela pode adquirir, né, a aquisição de uma nova instalação. Aí essa aquisição ela vai acontecer uma de duas coisas. Se tiver condições favoráveis, ela vai ter probabilidade de 70% com ganho de 200 mil. Agora, condições desfavoráveis, deixa eu marcar de outra cor. Condições desfavoráveis tem a probabilidade de ocorrência de 30% e vão dar uma perda de 150 mil. Tá? Então, o que está de amarelo, pessoal, é o cenário. E o que está de verde e roxo aqui é o cenário 2. Beleza? Vamos, então, avaliar os cenários, tá? Cenário 1. O cenário 1 é a reforma. Reforma. Ela gera um ganho de... É um ganho certo. Um ganho certo é 100% de chance, tá, de acontecer. Um ganho certo. Sem dúvidas, né? O cenário 2 que é a aquisição de uma nova planta, ela pode acontecer uma de duas coisas, tá? Vou marcar de verde aqui, já que eu fiz lá de verde. Condições favoráveis. Condições favoráveis, 70% de ganhar 200 mil, né? De 200 mil. Agora, condições desfavoráveis, desfavoráveis, 30% de 150. Então, pessoal, no cenário 2, qual vai ser
no cenário 2, qual vai ser o total, tá? No cenário 1, a gente já sabe que é 100 mil. E no cenário 2? A gente tem que fazer somatório aqui, tá? Ó, no cenário 2, eu vou ter 70%. Ó, só uma observação que eu acredito que você já sabe. Toda vez que eu tenho em matemática a preposição de, a porcentagem de alguma coisa significa multiplicação, tá? Então, 70% vezes 200 mil, tá? Que é igual a 140, não é isso, pessoal? 7 vezes 2, 14, 140 mil. Então, em condições favoráveis, ele vai ganhar 140 mil. Em condições desfavoráveis, 30% de 150 mil. Isso é igual a 3 vezes 15, 40. Eita, 3 vezes 15, 45 mil. Juntando esses dois, cento e 195, é isso? Não, viajei. 185. Certo? Se eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, tá. O que eu tô deixando, dando mole aqui? O que eu tô esquecendo aqui, gente? Alguém percebeu até um erro aí. Alguém se arrisca? Qual foi o meu. O que eu dei mole aqui, ó? Quando as condições são desfavoráveis, tem uma perda igual a 150 mil, né? 30% de ocorrência indica a probabilidade de ocorrência de 30% de uma perda de 150 mil. Então, gente, na real, esse cara aqui vai ser negativo. Eu sei que está errado porque eu já tinha feito essa questão antes, né, na outra prova, e estava com resultado diferente, né, do que eu estou encontrando aqui. Ou seja, pessoal, não é 185 mil de retorno, é 140 menos 45, beleza? Conseguiram acompanhar aí, gente? Então, deixa eu apagar aqui. 140 mil, muito importante ver com atenção, né? Menos 40, igual a 95 mil. Ou seja, o cenário 2 vai dar um retorno de 95 mil, tá? Como o cenário 1 dá um retorno de 100 mil, o cenário 1 ele é favorável, beleza? Claro, pessoal? O cenário 1 é favorável. Então, a resposta aqui do problema, né? A melhor decisão para a companhia, a melhor decisão
na tela, beleza. Agora voltou a ser gravado. Então, olha só, a melhor decisão para a companhia é a reforma, tá? Reforma da instalação já existente. Porque o retorno de 100 mil ele é um retorno melhor. Tranquilo? Deu para entender a questão 4? Tranquilo. Então vamos lá para a questão 5. Questão 5 diz aqui: o número médio de pedidos de falência por minuto nos Estados Unidos, no recente, sei lá o que é isso, recente, um erro aí de digitação, era cerca de 3. Enquanto a probabilidade de que exatamente 5 negócios peçam falência por minuto. Então deve ser um estudo recente, né? Então, toda vez que tem uma média assim, pessoal, e ele pede a probabilidade, nós estamos com a distribuição de probabilidade contínua, tá? Que nesse caso aqui é uma probabilidade chamada probabilidade de Poisson, tá? A resolução aqui é pela probabilidade de Poisson. Na verdade, a distribuição de probabilidade. Nós temos uma distribuição uma função de distribuição de probabilidade, né? Distribuição. Isso aqui já vai dar uma ideia para resolver a questão 6, que ele pede para comparar a distribuição de binomial e Poisson. Nessa prova, ele colocou a fórmula. A probabilidade tem a seguinte fórmula, tá? Função de distribuição de probabilidade. De x igual a k. Eu não sei se está assim ali na fórmula, depois a gente vai lá e compara, tá? É igual lambda elevado a k vezes... não estou lembrando a fórmula, vou constar a memória lá. Está aqui no início da prova. Deixa eu voltar lá para a gente ver. Tá aqui, ó. Aqui ele colocou mi, tá? Mi é probabilidade x. Deixa eu ver se consigo copiar ela aqui. Tá um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a... Vou colar lá para a gente poder trabalhar. Beleza. Aqui está a fórmula de Poisson. Eu coloquei um lambda aqui, ele colocou mi. É porque, no caso, mi é uma média, tá? Esse Uzinho ali, com a perninha comprida. Sim. Eita, ficou feio. Parece a letra U assim comprida. É a letra grega mi. Tá? É a média. Tá? No caso nosso aqui, vou usar a fórmula do jeito que ele colocou ali, que não tem problema, tá? Então, por uma média mi,
qual seria a probabilidade de Poisson? Deixa eu apagar aqui e escrever do jeito que ele colocou para se cair uma prova lá, vocês não vão confundir. Então, P de x ocorrências numa distribuição de Poisson é igual a μ elevado a x vezes e elevado a menos μ sobre x fatorial. Beleza? Então, qual que é a nossa média μ aqui nesse problema? A nossa média, quais são os dados aqui do problema, né? Dados. μ é igual a, o número médio de pedidos de falência por minuto era cerca de 3. Então, a nossa média é 3. 3 pedidos por minuto. Tá? Qual a probabilidade de exatamente 5 negócios peçam falência por minuto? Então, ele quer o x igual a 5, num dado minuto qualquer, né? 5 pedidos. Tranquilo? É isso que ele quer que calcule. No caso da fórmula aqui, pessoal, esse número E aqui é o número de Euler, tá? E é a constante de Euler, 2,718, 28, blá, blá, blá. É um número irracional. Na calculadora, tem como calcular isso direto, tá? Tem um número de Euler lá na calculadora científica. Eu vou ver se consigo mostrar a vocês aqui. Vou abrir a calculadora, ver se consigo compartilhar ela, para mostrar. Cadê minha calculadora? Vamos substituir os valores? Depois eu volto com a calculadora aqui, eu tento achar ela aqui, que eu não achei aqui. Então, qual a probabilidade de 5 pedidos de falência? P de 5. Então, x é 5, né? Média 3 elevado à quinta potência vezes E elevado a menos 3 sobre x fatorial, 5 fatorial. Minha interrogação aqui ficou torta. Beleza? Vou dar uma pausa aqui para eu poder achar a calculadora e a gente vai calcular isso direto na calculadora, tá bom? Vamos lá. Então, como que resolve isso direto na calculadora? Como tem uma divisão, vou abrir parênteses, tá? 3 elevado à quinta, 3 circunflexo, né? 5, vezes E, shift LN, né? E, menos 3, vou botar o menos aqui do parênteses, tá? Para indicar que é negativo. Fecha parênteses, dividido. Aqui eu posso dar igual, né? E depois eu dividir por 120. Então eu posso colocar direto a expressão toda na calculadora, tá? Dividido por 5 fatorial. 5 fatorial é shift fatorial, né? Sim. Igual a, deu lá 10,0,1008, etc, né? Então, vou voltar lá para nossa... Caramba, legal. Nossa aula lá, para onde a gente estava escrevendo. Aqui, beleza. E a gente coloca esse passo a passo da calculadora lá também. Então, deixa eu só anotar o valor desse E, é 2,71828.
10,08. Na verdade, deixa eu voltar aqui, para não fazer besteira, né? 0,1008 18813, né? Na verdade tem mais valores, né? É que a calculadora só tem a limitação de tela, né? Ou seja, a probabilidade é, multiplicando 100%, é 10,08%. Essa seria a resposta, tá? Como que faz isso aqui na calculadora direta, pessoal? Vamos lá para a gente pegar o passo a passo da calculadora. Na calculadora. Vou colocar a combinação aqui. Vou digitar aqui como que seria o texto para a gente resolver isso direto na calculadora, tá? Ó, abre parênteses. 3 circunflexo, né? 5. Ali ficou já elevado a 5, né? Aí, 3 elevado a 5 vezes. Vezes é um x lá, né? Vezes. E elevado a menos 3, né? Aí eu vou colocar um parênteses aqui. A gente lembrar que tem que apertar aquela teclazinha de menos, né? Fecha parênteses, dividido. Deixa eu tentar lembrar como é que é 0,117. Não vai dar certo, não. Dividido com uma barra aqui para lembrar da divisão, tá? 5 fatorial. O fatorial é shift. Vou colocar aqui fatorial, depois eu escrevo o que seria o fatorial. E dá o igual. Beleza. Só lembrando que o E é a tecla shift. E a tecla LN. Se você colocar esse parênteses no sinal de menos, está dando bem erro. Não, mas não é o parênteses no sinal de menos, não. Vou explicar. É um menos que está entre parênteses mesmo na calculadora. Ah, sim, entendi. O fatorial é shift. E a tecla x elevado a menos 1. Lembra que o shift ativa o critério de laranja. Né? Em cima do x a menos 1, tem um x fatorial. Em cima da LN, tem o e elevado a x. Beleza? Beleza. Deu para pegarem, né? Sim, sim. Bom, vamos lá para a questão. Essa foi a 5, vamos para a questão 6. Questão 6 é uma questão teórica, tá? Ele pede para justificar aí essas coisas. Executivos. Aí ele pergunta lá, né? Binomial ou Poisson? Justifique. Ou seja, para dizer se é uma distribuição binomial ou Poisson. Eu não lembro qual aula que está, se não me engano, na aula, sei lá, acho que é aula 13. Não lembro exatamente. Ele explica sobre cada uma delas. Mas a gente calculou aqui uma questão, agora, né, que caiu em probabilidade binomial, né, de Poisson, quer dizer. A probabilidade de Poisson é quando eu tenho uma média, tá? Então, uma média de casos
está sendo avaliada. E a probabilidade binomial, o nome já diz, né? Binomial, quer dizer que tem duas opções. Ou é sucesso ou é insucesso. Tá? Ou acontece ou não acontece. Essa é a probabilidade binomial. Em alguns livros vai chamar de probabilidade de sucesso e fracasso. Tá? Eu prefiro sucesso e insucesso. Então a gente vai observar. Se tiver uma média num intervalo contínuo, então é Poisson. Se tiver opção de sucesso ou insucesso, então é binomial. Tá? Ok. E a justificativa vai ser exatamente isso. Então vamos lá. A assertiva número 1. Ele coloca lá. Executivos, né, de uma indústria florestal afirmam que apenas 5% de todas as antigas serrarias contêm resíduos de solo de dioxina, um aditivo usado anteriormente para tratamento anti-mancha de sebo e madeira acima do nível recomendado. Se a empresa selecionar aleatoriamente 20 locais de serrarias antigas para inspeção, assumindo que a afirmação executiva está correta, qual a probabilidade de que pelo menos um local exceda o nível de dioxinas? E aí, o que vocês acham dessa questão? Ela é binomial ou Poisson? Alguém se arrisca? Se a empresa selecionar aleatoriamente 20 locais de serrarias antigas para inspeção, assumindo a afirmação executiva está correta. Eu acho que eu arriscaria. Eu não sei, mas eu arriscaria que é binomial. Binomial. Por quê? Porque ela pode ter sucesso ou não, escolhendo esses locais. Na verdade, não sei se o pensamento está correto, mas... Olha, é binomial sim, mas não é porque... Eu entendi que você disse o seguinte, dos 20 locais selecionados, você disse assim para mim, dos 20 locais vai ter sucesso ou insucesso, é isso que você quer dizer? Sim, porque a probabilidade de seria sucesso ou insucesso... Porque ela está perguntando qual a probabilidade de que menos de um local exceda o nível recomendado de dioxina. Então, dentro dos 20 locais, tem locais que tem o nível de dioxina. Entendeu? Isso, exatamente. Então, é por isso. Ó. Pois. Por que é binomial? Pois excede, é isso? Excede meu raciocínio correto? Não excede. Ou seja, acontece sucesso, o sucesso aqui não é relacionado a coisa boa ou ruim não, tá? Sim. Ó, é sucesso ou não sucesso, né? Ou insucesso. Beleza? Por isso que é binomial. Escolhido um local que tinha serraria, ou tem dioxina em mais de 5%, tá? É isso. Contém resíduos de, sei lá, ou está excedido o nível de dioxina ou não está excedido. Tá? Então, por isso que é uma probabilidade binomial. Você vai ter uma ou outra coisa acontecendo. Beleza? A 2. A probabilidade de um motorista parar em qualquer semáforo vindo para a universidade é de 0,2. Há 15 conjuntos de semáforos na jornada. Qual a probabilidade de um estudante parar
exatamente em 2 dos 15 conjuntos de semáforos. É binomial ou Poisson? Ué, qual a probabilidade? Qual é a média dele parar? Observe que ele não está pedindo para a gente calcular a probabilidade, não. A gente pode até calcular, tá? Mas ele não está pedindo para calcular, não. Não, mas assim, se você falou que Poisson no caso, é a média, então ele está me perguntando qual é a probabilidade, qual é a média dele parar em um... Não. Eu acho... Probabilidade não é exatamente a média, não, tá? Tem a ver com média, mas não é. O que pode acontecer quando ele chegar no semáforo? Ele tem 15 semáforos, certo? Chegou no semáforo 1, o que pode acontecer? Ou ele para, ou ele não para, correto? Sim, então... Aí ele vai para o semáforo 2. O que pode acontecer no semáforo 2? Ou ele para, ou ele não para. Ou ele para, ou ele não para. Então... Tem mais opções? Então é binominal, né? Binominal. Ah, isso não é fácil, não. Eu preciso de 0,4 para passar. Ah, então tá tranquilo. Meio ponto. Será que eu passo? Em cada semáforo, pode ocorrer parar ou não parar. Sim, entendi. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos lá. Qual a probabilidade dele parar num semáforo, num dado semáforo? Ó, a gente chama o sucesso, em geral, o sucesso. Vamos calcular essa daqui só para poder a gente entender legal a probabilidade de binomial. O sucesso, em geral, a gente chama de P. Pzinho, P múltiplo, tá? E o não parar, no caso, é o insucesso. Insucesso. Aí, insucesso a gente chama de quê? Tá. Show? Show. A probabilidade de parar no dado semáforo está escrito lá, tá? No anunciado, é 0,2. Uhum. Então, P é igual a 0,2. E quanto é Q? Q é 1 menos P. No caso, Q é igual a 1 menos 0,2. Q é igual a 0,8. Beleza? Então, o N é igual a 15. De onde vem esse N aqui? São 15 semáforos no caminho dele. E em cada um dos 15 semáforos, pode acontecer ele parar ou não. Para cada um dos 15 semáforos, a probabilidade dele parar é 0,2. E dele seguir, não parar, é 0,8. Aí, vamos lá. O que o exercício está querendo? Qual a probabilidade? O exercício está querendo que a gente diga se é binomial ou Poisson, a gente já disse, tá? Mas aqui eu estou só, para fim de exercício, calculando a probabilidade que ele pede aqui no caso, né? De um estudante parar exatamente em 2 dos 15 semáforos. Então a gente precisa contar. Ele quer x igual a 2. X igual a 2. Show? Então, a probabilidade binomial ela é o seguinte, ó. Probabilidade binomial
probabilidade binomial de x igual a k, um determinado k, qualquer, é combinação de n k a k, ou x a x, tá? Vezes p elevado a k vezes q elevado a n menos k. N menos k. Essa é a formulazinha da probabilidade binomial. Ficou péssima a minha caixinha ali, mas o importante é a gente calcular. Vamos calcular. Então, P de x igual a 2. P de x igual a 2 é igual a combinação de 15, 2 a 2, vezes 0,2 elevado a 2, vezes 0,8 elevado a 15 menos 2, né? Aí lá na calculadora dá pra gente calcular a combinação, tá? De 15. Faz aí pra ver se pegou o jeito. Tá, vou fazer. É 15, combinação de 2. Deu 105. Exatamente. Então isso aqui vai dar 105. Aí já pode multiplicar esse cara, e esse vai aparecer na calculadora. ANS vezes 0,2 ao quadrado. Aí apareceu 4,2, não é isso? Peraí. 0,2 elevado a 2. 0,4, isso. Já Sim, posso multiplicar? Multiplica por 105. Pode fazer direto, né? 5 vezes 0,04. 4,2. Isso. Aí você já vai direto na calculadora e bota vezes. Vezes. Aí apareceu ANS vezes, não é isso? Isso. 0,8 elevado a 0,8 elevado a 13. Isso. Por 0,23, 0,897, 441. Isso. 0,23 0,897, blá blá blá. Ou seja, a probabilidade de acontecer isso aí é 23, aproximadamente 23,9. 0,9%. Ou 23,1% poderia ser assim também. 0,9. Mas aí ele não pediu para calcular, a gente só calculou aqui para poder Fazer a prática, né? exercitar. Isso. Vamos lá, o terceiro caso. Para a gente encerrar isso aí, eu tenho que botar minha criança para dormir. Já está tarde. Ó, terceiro caso. Um balde de 5 litros de água é retirado de um pântano. A água contém 75 larvas de mosquito. Um frasco de 200 ml de água é retirado do balde, que tinha 5 litros, para a posterior análise. Qual é o número esperado de larvas no frasco? E aí? Se as duas foram binomiais, eu acho que essa daí é Poisson. Mas por quê? Então, vamos pensar aqui um pouco. O texto está meio confuso aqui, mas eu estou entendendo que eu tenho 5 litros. 5 litros
tem 75 larvas de mosquito, uns 5 litros, né? E aí ele tira 200 ml dos 5 litros do balde, né? Lá do balde. Qual o número esperado de larvas? Nesse caso, eu tenho uma média, tá? Qual que seria a média? Mi igual 75 larvas a cada 5 litros. Tá? É isso aí que eu estou entendendo desse exercício. Aí ele quer saber o que ele quer saber? O número esperado de larvas nos 200 ml. Beleza? Nesse caso aqui eu tenho como eu estou numa média, então eu tenho uma distribuição de Poisson. Vamos lá. Quando você tira a quantidade de água lá de onde que tira essa água, gente? Do pântano. Quando você tira a água do pântano, pode ter ou não ter larva? Pode. Não. O Não? esperado é que tenha larva. Você só não sabe a quantidade. Sempre vai ter larva. A água é retirada do balde para posterior análise. Qual o número esperado de larvas? Tem larvas. Sempre tem. Quando você chega no semáforo, você garante que você vai parar ou não parar? Não posso garantir. Não posso. Garante. Ou você vai parar ou você não vai parar. Sim. E aí eu posso garantir que vai ter larva, sim. Sempre vai ter larva, você só não sabe a quantidade. Sim. Não dá para quantificar, entendeu? Imediatamente. Quando não dá para quantificar imediatamente, pode até não ter larva, entenda. Só que você não pode garantir que não vai ter larva numa determinada retirada. Entendeu? Quando você tem uma média, você usa a distribuição de Poisson. Beleza? Beleza. Quer ver um outro exemplo de usar a distribuição de Poisson, que é clássico? Erros de digitação num texto. Tá? Um livro contém uma monografia, tem 5 erros de digitação a cada 2 páginas. Tá? Qual é a probabilidade de eu encontrar em 10 páginas exatamente 30 erros? Tá? O que eu tenho aí? Distribuição binomial ou Poisson? Poisson. Poisson. Porque eu tenho uma média de erros já determinada lá. Uma média de erros. Tá? 2 erros e meio por página, tá? 5 erros a cada 2 páginas, 2 erros e meio por página. Uma estrada tem buracos. A cada X quilômetros lá tem uma determinada quantidade de buracos. Qual a probabilidade de num trecho de 3 quilômetros ter 5 buracos? Poisson. Entendi. Tá? Você tem uma quantidade determinada, você tem uma média lá determinada. Ficou claro. Show? Então, beleza. Valeu, espero que tenha ajudado. Não, ajudou muito e clareou muito. Muito obrigada. Porque essa prova é muito complexa mesmo. Vou interromper aqui a gravação. Foi. Valeu.